Olá, boa noite a todos. Sou o Dr. Gustavo Quadros, cirurgião bariátrico, e hoje nós vamos começar o 8º Bari Live. O tema de hoje são sobre exercícios pós-operatórios. Essa é uma sessão ao vivo com transmissão via canal Facebook da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. E o objetivo dessa nova proposta da sociedade é debater sobre temas de interesse, tanto para especialistas, para profissionais que trabalham nessa área, mas especialmente para pacientes já no pós-operatório ou pacientes pré-operatórios, ou mesmo aqueles que têm dúvidas sobre o real benefício da cirurgia bariátrica e sobre tudo aquilo que é necessário para que a cirurgia tenha o sucesso esperado tanto a curto quanto a longo prazo. As transmissões dos Bari Lives são sempre às terças-feiras, sempre às 20 horas, semanalmente, e já estamos aí no 8º Bari Live. Nessa semana, o tema do Bari Live foi proposto pelo Núcleo de Saúde Física e Reabilitação. Ele é formado por educadores físicos, fisioterapeutas, terapeutas, fonoaudiólogos, dentre vários outros profissionais. Hoje, nossas convidadas são a educadora física Cristina Aquino, de Curitiba. Ela atua no treinamento físico pós-cirurgia bariátrica, e a fisioterapeuta Juliana Franzotti, daqui de São Paulo, que atua na prevenção de complicações respiratórias vasculares no pré e no pós-operatório. Lembrando que durante todo o período de transmissão, vocês podem mandar suas perguntas, suas dúvidas, que elas serão selecionadas e respondidas ao longo do programa. Eventualmente, aquelas perguntas que não haja tempo de ser respondido durante a transmissão, podem ser respondidas num momento posterior. Primeiro, boa noite a todos. Boa noite, Cristina. Boa noite, Juliana. A todos. Boa noite, doutor. É um tema muito relevante, parabenizar a sociedade tanto pela iniciativa quanto pelo tema em si, né? Porque muitas vezes o paciente ou aquelas pessoas que serão submetidas à cirurgia bariátrica imaginam que simplesmente a cirurgia possa ser um milagre que vai resolver todos os problemas, e não pensa nessa questão toda do envolvimento da parte física, da parte da fisioterapeuta e toda essa importância que tem. Uma das orientações, inclusive, né, da fisioterapia no pré-operatório, de extrema importância, que é de consulta para todos os pacientes como preparo pré-operatório, são com relação aos exercícios, né, que o paciente tem que fazer logo depois, inclusive no intra-hospitalar. E por vezes há aquela dúvida e aquela preocupação de por que eu tenho que fazer isso, né? Qual que é a importância realmente disso? Então, Juliana, a primeira pergunta que eu já queria transmitir para você, para você esclarecer para a gente, qual que é a importância de seguir as orientações da fisioterapia no pós-operatório, já dentro do hospital, e se isso pode, às vezes, levar o paciente a prevenir alguma complicação ou mortalidade. Então, atualmente, nós sabemos que as cirurgias, quando se tratam de cirurgias cardíacas, torácicas ou abdominais, e aí a cirurgia bariátrica entra nesse grupo das cirurgias abdominais, elas têm uma chance maior de promover complicação respiratória e complicação vascular. Porque é um procedimento onde vai ter anestesia geral, vai ter intubação, tem a própria manipulação da cirurgia, e todas essas coisas somadas ao quadro de obesidade aumentam as chances para complicação respiratória e complicação vascular. Então, o ideal é que, previamente à realização da cirurgia, os pacientes comecem a fazer exercícios, principalmente para fortalecimento da musculatura respiratória e para melhora da circulação, pensando em evitar possíveis complicações do ponto de vista vascular, que nós chamamos de tromboses e embolias. Isso é tudo prevenível. Então, todo o nosso trabalho é fazer com que o paciente melhore sua condição respiratória, melhore a sua parte de mobilidade, de circulação, para a prevenção dos exercícios, ou para a prevenção das complicações. Então, os exercícios são iniciados antes da cirurgia, para já dar uma melhorada, e no pós-operatório imediato, esses exercícios continuam sendo realizados para restabelecimento da função respiratória. O que acontece é que a parte da musculatura respiratória, ela fica fraca, e os volumes e capacidades pulmonares que a gente visualiza naquele exame pré-operatório chamado espirometria, eles também ficam alterados. Isso chega até 14, até 21 dias. E as complicações respiratórias, elas podem se instalar até 30 dias depois da cirurgia. Então, o nosso trabalho é melhorar o condicionamento respiratório e melhorar a parte vascular, justamente para prevenir qualquer tipo de complicação. E o que nós temos visto hoje em dia
é que, de fato, os pacientes, em quase que uma totalidade, os pacientes que fazem cirurgia de videolaparoscopia, principalmente, eles já saem da recuperação pós-anestésica com chances para caminhar depois de 2 a 3 horas, começar a restabelecer a função respiratória e vascular. Isso previne tempo de internação prolongada, evita procedimentos, né, desnecessários no pós-operatório e faz com que a chance também, ou a incidência de mortalidade fique bastante reduzido. Então, o objetivo é iniciar o treinamento prévio ao procedimento e continuar pelo menos até o 30º dia depois da cirurgia. E acabando a cirurgia, o paciente descendo no quarto, conseguindo se movimentar, ele já pode iniciar as atividades. Exatamente. Existe uma prescrição já, uma orientação no pré-operatório, que o paciente ele deve chegar no quarto já tentando ficar sentado na poltrona e o mais rapidamente saindo dessa poltrona para caminhar no corredor, já para melhorar então a função respiratória, que vai melhorar a oxigenação, melhora então a chance de cicatrização e evita as alterações circulatórias que justamente acontecem no imobilismo. Então é altamente indicado, chegando no quarto, já sair para caminhar. Quem tem essa orientação prévia sente menos medo, sente mais confiança e consegue caminhar já fazendo toda essa prevenção. Perfeito. E lembrando que, embora o cirurgião sempre utilize todas as orientações, medicações, hoje a cirurgia laparoscópica auxiliou muito na questão da recuperação pós-operatória e também no tempo de cirurgia. Hoje a cirurgia bariátrica é extremamente segura e realizada num tempo extremamente baixo. Tá? Mas, independente disso, a própria doença, a obesidade, que é uma doença crônica, progressiva e incurável, ela já tem uma predisposição a fenômenos tromboembólicos. Então, apesar de toda a orientação, de tudo que é feito, um tempo cirúrgico adequado, um nível de segurança muito bom, uso de medicações, uso de meia elástica, uso de botas durante a cirurgia para massagear ali a região da panturrilha e o paciente já dentro do ato cirúrgico tem uma menor chance desses eventos de trombose, que é uma complicação que às vezes o paciente possui muito medo. Apesar de tudo isso, o principal é o paciente se movimentar no menor período de tempo possível. Então é extremamente importante essa consciência, principalmente de você que vai ser submetido a uma cirurgia bariátrica, de que cada um faz a sua parte. E nesse ponto, a parte do paciente é seguir essas orientações o quanto antes. Então, normalmente chega no quarto, o paciente já está acordado e já pode aí começar uma deambulação. Mas também aquela parte de acompanhamento, né, que se faz depois que o paciente vai de alta hospitalar, para ele iniciar mesmo um programa de atividades físicas, né? E aí entra o envolvimento da fisioterapia, né, da sua questão, e também do educador físico, no caso da Juliana, né? Como é que é esse trabalho de vocês, desde o pós-operatório imediato, no primeiro mês, e quando que o paciente pode, às vezes, fazer uma associação desse tratamento, ou partir do seu tratamento da fisioterapia, e você libera ele, e ele pode continuar aí com a Cristina na parte física mesmo? Então, quando ele tem alta hospitalar, ele vai continuar em casa seguindo essas orientações ainda para fazer a prevenção dessas complicações, dessas possíveis complicações. E quando o paciente ele progride bem dentro do esperado, ou seja, progride bem a dieta, progride bem da parte respiratória, quando ele não tem nenhum outro tipo de alteração e também não apresenta quadros de dores, quadroálgicos potenciais ou instabilidades articulares ou alterações de mobilidade, ele já começa a estar preparado para deixar de ser paciente e ser cuidado então em hospital, em ambulatório e passa a ter condições a ser aluno e aí vai ser educado fisicamente. Isso mesmo. Então, a princípio, a gente, nos 30 primeiros dias, né, via de regra, quem é o responsável pelas atividades físicas é o fisioterapeuta. É importante lembrar que no pré-operatório existe a orientação do fisioterapeuta com relação a isso que a Juliana acabou de explicar muito bem, mas o paciente que faz exercícios, tanto cardiorrespiratórios quanto exercícios de força antes da cirurgia, ele também tem, os estudos mostram que tem uma diminuição considerável nas complicações do pós-operatório. Nesse período, quando o paciente já está virando aluno, como a Ju disse, a gente começa esse programa de atividade física
a partir da orientação que foi nos dada pelo fisioterapeuta. Então, que tem uma avaliação postural, que tem uma avaliação, às vezes tem uma lombalgia, uma dor no ombro. E é possível também que ele continue sendo acompanhado pelo fisioterapeuta, mas se, por exemplo, ele tem uma dor no ombro, existem outras partes do corpo que a gente já consegue fazer um bom trabalho, né, para devolver essa massa muscular que foi perdida durante a cirurgia e para começar a devolver a uma normalidade fisiológica. E isso pode iniciar para qualquer tipo de paciente, né? Pergunto porque, assim, às vezes no consultório, a gente ouve muito assim, fala, poxa, doutor, mas na hora que a gente faz o questionamento sobre atividade física ou sedentarismo, para conhecer um pouco o perfil do paciente, já começar uma orientação, muitas vezes vem, poxa, doutor, mas eu não posso fazer atividade física porque acho que é por causa do meu peso, eu tenho dor no joelho, ou tenho problema na coluna, enfim. Sempre tem alguma condição e que justifica, às vezes, ou às vezes vem como uma desculpa para não se fazer atividade física, digamos assim. E, na verdade, não é bem por aí, então, né? Qualquer grupo de pacientes pode ser beneficiado e deve começar uma atividade física de forma mais precoce possível, assim que funciona? Sim. Como nós dissemos, desde o primeiro momento, quando ele chega no quarto, o fisioterapeuta já vai fazer essa intervenção, né, na medida do possível. E quando houver essa liberação, ele já vai começar um programa de atividade física dentro da possibilidade que ele tenha. Então, se ele tem uma dor no joelho, se ele tem uma dor nas costas e também não passou pela fisioterapia, a gente vai enviar novamente para a fisioterapia, mas existem, por exemplo, uma lombalgia, pode trabalhar deitado, né? Pode trabalhar deitado, fazendo exercícios para o braço, fazendo exercícios para as pernas. Então, sempre a gente dá um jeitinho de fazer com que o paciente se exercite e vá ganhando essa força, essa normalidade, essa funcionalidade novamente. A questão é o acompanhamento. Quando o paciente é bem acompanhado, bem orientado, os resultados são bem melhores. Então, dizer, olha, não posso fazer atividade física ou não consigo fazer exercício, é uma coisa meio que subjetiva, porque tem como fazer o exercício certo, para o momento certo e a intervenção correta. Se não for uma intervenção fisioterapêutica, vai ser uma intervenção do educador físico, mas a atividade física, ela tem possibilidade sim de ser realizada. Perfeito. Uma pergunta aqui também que apareceu do pessoal, acho que está se preparando para a cirurgia, Cristina, sobre aquele aparelhinho Respiron que o pessoal às vezes coloca para estar se utilizando, né? E qual que é a importância, então, a Cristina, no caso, sobre a importância do uso desse aparelhinho aí durante o processo de cirurgia bariátrica? O Respiron são os fisioterapeutas, né? Então é a Juliana que vai falar um pouquinho a respeito. Então, o Respiron, ele é um aparelho que ele funciona como se fosse um aparelho de musculação. Só que é um aparelho que tem níveis de dificuldade para a parte da musculatura respiratória. Então, antes do procedimento cirúrgico, o Respiron ele começa a ser realizado com uma certa cronicidade, uma certa frequência, que é para ele promover os benefícios. Então, o Respiron ele vai aumentar a força da musculatura respiratória, que vai estar alterada lá no pós-operatório por conta de alguns componentes da anestesia geral, por isso que a musculatura fica mais fraca. E ele também vai melhorar a troca gasosa, porque ele melhora a expansibilidade dos pulmões, aumentando assim então a oxigenação. Então, o Respiron ele deve ser iniciado o quanto antes da cirurgia, ele vai continuar a ser utilizado lá no pós-operatório imediato, durante o hospital, e ainda por alguns dias, quando o paciente já tiver feito a cirurgia e estiver em casa. Porque ele fortalece a musculatura no momento inicial, antes da cirurgia, para preparar para o procedimento, e depois do procedimento para restabelecer a função que ficou perdida. Perfeito. Chegou uma pergunta aqui do Cristiano Costa, que está nos acompanhando ao vivo. A pergunta dele é o seguinte: estou caminhando 6 km todos os dias, uma velocidade de 6 a 7 km mais ou menos. Me sinto fraco às vezes, muita moleza no corpo. Comecei a fazer corrida, mas às vezes não consigo correr. O que devo comer para acabar com essa fraqueza? Cristiano, na verdade, assim, a parte de alimentação tem que ser muito bem feita pela nutricionista. Então, não é nossa expertise, mas dentro do que você comentou, que você está fazendo caminhada, na verdade, você teria que estar fazendo o que a gente chama de treinamento de força. Então,
qualquer cirurgia, você acaba perdendo um pouco de massa muscular. A cirurgia bariátrica existe uma perda grande. Quando você perde massa muscular, você acaba sentindo isso que você está relatando aí, fraqueza, não consegue dar conta, né, desenvolver, ter disposição. Então, você precisa, Cristiano, fazer exercício de força, né? Musculação, tem alguns outros tipos de treinamento, mas o mais indicado é a musculação, porque é o exercício mais estudado, mais seguro e aquele que você consegue controlar mais variáveis. Você consegue controlar o peso que você está fazendo, intervalo, número de repetições, e sempre bem orientado por um profissional da área de educação física. Perfeita a pergunta e a colocação também, porque isso mostra mais uma vez a importância de se manter o acompanhamento com uma equipe multidisciplinar no pós-cirurgia bariátrica, né? Então, quando repetidas vezes se ouve essa palavra, né, equipe multidisciplinar, tanto quando o paciente está se preparando para operar, quanto depois, e é sempre bom frisar essa importância. Então, vocês veem que não é só uma coisa pontual que deve ser trabalhada durante todo o pós-operatório e ao longo da vida, na verdade, né? Então, por exemplo, no caso dessa pergunta em questão, já há um envolvimento de no mínimo 2 profissionais, 3 profissionais, já no pós-operatório, né? Cada um tem a sua função, a sua área de expertise, e é importantíssimo o acompanhamento com toda a equipe, não só naquele momento com o objetivo de se fazer a cirurgia, mas especialmente no pós-operatório. Acho que todo Bari Live vocês vão ouvir aqui que a cirurgia bariátrica em si, ela é no máximo 50% do processo, né? Os outros 50%, se não mais, depende da educação que o paciente leva para casa, da questão da readequação de estilo de vida. Isso não é só alimentação, não é só uma dieta para emagrecer, não é nada com esse intuito. É com o intuito de se promover mesmo um equilíbrio no estilo de vida. E esse estilo de vida ele tem que ir se readequando com o passar dos anos do paciente. Conforme a gente vai envelhecendo, vai mudando o metabolismo, e tudo isso tem que ser ajustado. E a equipe multidisciplinar ela vai ajudar ao longo de toda a vida desse paciente no pós-cirurgia bariátrica. Então é importantíssimo manter esse acompanhamento. Uma outra pergunta aqui de uma outra pessoa que está nos acompanhando, a Gisele de Oliveira, para vocês duas. Com quantos dias depois da cirurgia eu posso fazer academia? Acho que é uma dúvida bem frequente de todo paciente, né? Vamos do começo, então. Vamos do começo, então. Então, após a realização da cirurgia, os primeiros exercícios vão ser, como nós já comentamos, sempre para fazer prevenção, sempre para restabelecimento das estruturas. E aí, tendo uma cicatrização ideal da ferida operatória, seja a cirurgia aberta ou a cirurgia por videolaparoscopia, um dos parâmetros para início da atividade física é sempre não ter quadro álgico, né, não ter dor, estar bem do ponto de vista osteomuscular, não ter nenhuma lesão pendente para ser tratada e ter uma boa cicatrização da ferida operatória. Tendo boa cicatrização com todas essas outras recomendações, o início da atividade física já é indicado. Isso acontece aproximadamente com 30 dias para cirurgias de videolaparoscopia, e aí as cirurgias abertas, o paciente tem que ser melhor observado, não tem um prazo, um limite, porque o tamanho da incisão é uma incisão maior, às vezes se o paciente tem diabetes ou alguma alteração de cicatrização, fica um pouquinho mais demorado. Tem alguns profissionais que liberam os pacientes com 60, 70 dias, mas chega de 60 até 90 quando cirurgias abertas. Mas o ideal é sempre verificar a cicatrização e também esse acompanhamento com o profissional. O paciente estando bem, não serão números ou regras, mas sim a condição clínica do paciente. É importante lembrar que quando você foi liberada pelo médico e pela fisioterapia, você já está pronta para ir para a academia. E, repito, sempre tendo um profissional que faça o teu acompanhamento de perto, porque você vai precisar começar com uma adaptação, vai aumentando aos poucos, né? E aí, ao longo do Bari Live hoje, a gente vai dando mais algumas dicas sobre como fazer, quantas vezes fazer isso por semana, né? Vamos lá. Então tá, agora nós vamos passar um vídeo, tá? Esse vídeo é bem rapidinho, de 30 segundos, que é uma campanha inédita da Sociedade de Cirurgia Bariátrica, no intuito de conscientizar
as pessoas com relação à cirurgia bariátrica com responsabilidade. Cirurgia bariátrica, feita com responsabilidade, traz qualidade de vida. Bom, boa noite a todos. Nós estamos aqui no 8º Bari Live. O tema proposto de hoje é exercícios pós-operatórios. E nós estamos aqui com a fisioterapeuta Juliana e com a educadora física Cristina, que elas estão tirando todas as dúvidas aqui dos pacientes e dos profissionais envolvidos aqui que estão nos acompanhando sobre esse tema, então, exercícios físicos no pós-operatório. Juliana, você como fisioterapeuta, qual que é a principal preocupação sua no pós-operatório do paciente após cirurgia bariátrica? Então, pensando num pós-operatório um pouquinho mais tardio, saindo daqueles 30, 60 e 90 dias, a nossa maior preocupação está relacionada à quantidade de massa muscular. Porque existe esse emagrecimento rápido, que é proposto pela cirurgia, que é o objetivo do procedimento, mas não tem como se graduar o quanto vai ser perdido de massa muscular, massa gorda, enfim. Então, a nossa preocupação é a manutenção da composição corporal, ou seja, a quantidade de massa muscular que esse indivíduo vai ter no pós-operatório. Então, quanto mais massa muscular, melhor, porque tendo massa muscular, as articulações, o sistema ósseo-muscular, ele fica bem. Porque quando você perde muita massa muscular, principalmente a musculatura profunda, que está relacionada com o tronco, com a coluna, né, com a cintura pélvica, perdeu muita massa muscular, perde estabilidade. Perdeu estabilidade, os quadros de dores podem começar a surgir, as alterações posturais, e aí muitas atividades do dia a dia, do cotidiano ficam alteradas, e isso prejudica muito a prática de atividade física, porque quem não tem uma estabilidade de tronco, que é o que assegura e garante as nossas mudanças de posição, o caminhar, o sentar, perdeu musculatura do tronco, perdeu mobilidade. E aí também a distribuição de peso pode começar a ficar assimétrica, e isso vai acarretar lesões, joelho, tornozelo, e isso não é legal, porque acaba deteriorando a qualidade de vida ao invés de melhorando a qualidade de vida, que é o nosso objetivo. Então, a atenção máxima à quantidade de massa muscular. Por isso, assim que tiver a liberação para atividade física, o treinamento tem que ser um treinamento adequado. Isso. E vale lembrar que também, além da questão dessa perda de massa muscular impactar negativamente na postura, deslocamento do centro de gravidade, assimetrias começam a aparecer no corpo, e isso é mecanismo de lesão. Então, esse é um ponto. E outro ponto bem interessante também é que o músculo, pouca gente sabe, mas a musculatura esquelética ela é um órgão endócrino. Ela secreta substâncias importantíssimas para a regulação de vários órgãos vitais. Então, essas substâncias estão ligadas com o cérebro, influenciando memória, aprendizagem. Elas estão ligadas com o intestino, pâncreas, fígado, com a própria massa adiposa, né, que é a gordura. Então, a musculatura é muito importante fisiologicamente e metabolicamente. Então, quando você tem essa perda, a chance de você ter sucesso ao longo do tempo na cirurgia, ela vai diminuindo. Por isso que quando você está liberado já pelo médico e pela fisioterapeuta, a gente indica que você procure um treinamento de força para ganhar de novo essa massa muscular. É muito importante mesmo para a sua saúde, para a sua postura, você vai se sentir muito mais disposto. E aí, junto com isso, claro, cardiorrespiratório é muito importante, alongamento é muito importante, mas se tivesse que nomear, seria treinamento de força para você procurar primeiro. Perfeito. E já aproveitando o gancho também, uma pergunta aqui também do pessoal que está nos acompanhando. No caso de um paciente com 70 anos de idade, por exemplo, um idoso, fez uma cirurgia bariátrica, sedentário,
e recebeu alta da equipe multidisciplinar. Passou lá com a Juliana, a Juliana deu alta, o médico deu alta e caiu na sua mão. É a mesma orientação com relação a um paciente jovem? Já pode fazer qualquer tipo de atividade ou tem alguma particularidade, alguma importância que tem que se atentar? Olha só, quando se trata de uma idade, né, a partir de 40 anos, a gente já está perdendo massa muscular se a gente não estiver fazendo alguma coisa a respeito, certo? Então, conforme vai passando a idade, a tendência é que o organismo vá se livrando um pouco mais da sua massa muscular. Então, você tem que fazer exercícios de força. O nosso corpo foi feito para se mexer. Eu acho muito apropriado, nesse momento, explicar para vocês a diferença de atividade física e exercício físico, ou treinamento físico e atividade física. Então, atividade física é qualquer movimento que você faça que tenha um gasto calórico. Então, eu estou aqui me mexendo, eu estou fazendo uma atividade física. Então, quando você vai caminhar na rua, quando você vai fazer seus afazeres, tudo que você faz no dia a dia é atividade física. Exercício físico, ele está dentro da atividade física e ele tem outras características. Ele é sistemático, ele tem um objetivo específico e ele tem que respeitar algumas regras. Então, você tem que ter, por exemplo, sempre uma sobrecarga progressiva num treinamento físico, diferente de uma atividade. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas chegam para a gente, doutor, e perguntam assim, mas agora eu vou fazer dança. Então, olha só, faz dança, caminha, se mexe, que é muito legal mesmo. Mas especificamente quando você quer ganhar massa muscular, quando você tem um objetivo específico, seja o próprio treinamento de força, funcionalidade, tudo isso é treinamento físico. Então, é diferente. O legal mesmo é que você faça esse conjunto para que você tenha saúde. Quando se trata de um idoso ou de uma pessoa que tenha mais idade, você tem a mesmíssima orientação. O que vai mudar é a proporção da carga que você vai utilizar, número de vezes por semana. Então, lógico, o ideal é que seja feito individualizado, mas de uma maneira geral, a orientação é a mesma. Perfeito. Com a finalidade também de esclarecer para o pessoal que está nos acompanhando e já pegando o gancho de uma pergunta que nos foi feita, já foi comentada no início, no primeiro bloco, sobre as atividades da fisioterapia e do educador físico, tá? Então, só para esclarecer, gente, quem está nos acompanhando, então a Cristina é fisioterapeuta, educadora física, perdão, e a Juliana é fisioterapeuta. E uma pergunta que nos chegou foi exatamente sobre a questão assim, após 30 dias, estou no 30 dias de pós-operatório por vídeo, o treinador da academia poderá auxiliar o paciente ao invés do fisioterapeuta? Então, isso, apesar, a gente já debateu um pouco sobre isso, mas uma frase para resumir o trabalho da fisioterapia e a distinção com o educador físico. Qual que é a explicação que vocês dariam para o pessoal de casa entender qual que é a função de uma e qual que é a função de outra? Paciente é do fisioterapeuta. Quando ele tem alguma lesão, ou ele precisa fazer um tratamento, uma reabilitação, ou quando ele precisa ser preparado para o procedimento cirúrgico, ou ele ainda está numa unidade de internação hospitalar, ou num ambulatório, ou numa clínica, ele vai ser acompanhado pelo fisioterapeuta. Quando ele tem condições, por exemplo, de estar numa academia, ele vai ser um aluno do educador físico, ele vai ser educado enquanto a educação física, correto? Ele vai fazer aí um treinamento físico. Que era o que a gente estava falando agora. Perfeito, Lilian. Acho que respondido sua pergunta, né, Lilian Longo, né? Então, no seu caso, que no 30 dias de pós-operatório, onde já há uma liberação da equipe, do médico e da fisioterapeuta, né? Então, no seu caso, é mesmo a Cristina quem vai te acompanhar como educadora física. Tá joia? E qual que é a importância, no ponto de vista de vocês, da educação física no pós-operatório com relação ao sucesso da cirurgia? Pegando o gancho, né, que a gente falava, sempre o tema central é a perda de massa muscular, que é o que mais preocupa a gente, devido a todo aquele impacto metabólico. E, além disso, também, a massa muscular ela é fundamental para que você tenha uma taxa metabólica basal adequada. O que é isso? Taxa metabólica basal é aquilo que o seu organismo gasta para manter você vivo. Então, se você não fizer nada, você vai mais ou menos queimar X calorias por dia, porque você precisa ficar vivo. Quando você ganha massa muscular, você aumenta esse gasto calórico diário.
Então, isso é importante no longo prazo para que você consiga se manter saudável e se consiga manter a composição corporal. Então, não pense em peso, pensa em composição corporal. Então, você tem lá um percentual de gordura adequado para que você não fique doente, para que você, né, fique saudável. E você também tem um percentual de massa muscular adequada para o seu gênero, para a sua idade, né, que você precisa alcançar para que você volte à vida normal, né? E aí, com essa composição adequada, você pode fazer o esporte que você quiser, você pode ir para academia, você pode voltar a jogar o seu futebol, né? Não sei se respondi. Perfeito. Alguma coisa a acrescentar? Não? Não, tá dito. Tá. E muito se fala para o paciente, se orienta com relação àquela prática, né, de aprender a respirar de forma adequada, né? Mas assim, qual que é a real importância disso no pós, depois, para se praticar atividade física? Então, hoje em dia, principalmente quando a gente fala de prática de atividade de treinamento e de atividade esportiva de verdade, quando se fala disso em relação à musculatura respiratória, nós falamos em melhorar essa musculatura, porque um indivíduo que já está treinando, que já está sob supervisão do educador físico, que está se preparando para uma prática esportiva específica, muitos pacientes acabam se tornando maratonistas ou desenvolvem outro tipo de atividade esportiva de verdade. Nós pensamos em melhorar a condição respiratória, porque melhorando a condição respiratória, consegue-se um melhor desempenho dessas atividades. Porque na prática, quando se está jogando, ou correndo, ou treinando, a musculatura que geralmente fadiga não é a musculatura que foi treinada para o desenvolvimento daquela atividade. O maratonista, por exemplo, tem membro inferior super treinado, super hábil, tá tudo certinho. Mas o que atrapalha o desempenho, muitas vezes, é a musculatura diafragmática e a musculatura respiratória. Então, treinando melhor a respiração ou otimizando essa musculatura, e a musculatura respiratória é uma musculatura tão treinável quanto a musculatura periférica do corpo, braços e pernas. Treinou essa musculatura ela fica mais eficiente, ela desenvolve sua atividade com menos gasto energético e isso biodisponibiliza oxigênio para os demais, vamos dizer assim, braços e pernas, e isso favorece, então, a prática de atividade esportiva, principalmente. Perfeito. Mais uma pergunta de uma pessoa que está nos acompanhando, a Paula Lorenzini, né? O que pode acontecer se não fizer atividade física? No caso dela, aqui especificamente, ela tem essa preocupação porque a equipe que acompanha, pelo menos no momento, proibiu ela de qualquer tipo de atividade física. Então essa seria a preocupação dela no momento. Não sei o motivo, isso ela tem que, óbvio, conversar com a equipe, mas vamos pensar então numa pessoa, num perfil mais habitual. A pessoa pode fazer atividade física, tem essa condição, mas partia de um sedentarismo, não fazia nada de atividade física. A gente tem a orientação nutricional pós, e ela por um motivo não vai fazer, ou enfim, ela quer que vocês justifiquem para ela por que vai acontecer se eu não fizer. Realmente tem importância isso? Bom, o que nós vemos na prática clínica é que o paciente que não faz atividade física é um paciente que logo evolui com uma flacidez um pouco mais precoce, dor, alteração postural. E como a Cris já explicou, são os pacientes que, inclusive, aumentam a sua chance a recidivar ou ganhar peso num pós-operatório bem tardio, justamente por conta da taxa metabólica basal. Não treinou, não se exercitou, vai perder peso, mas perde peso às custas de perder massa muscular, que não é uma coisa inteligente. Às vezes, na verdade, não existe um professor de educação física na equipe do médico e o médico, talvez por segurança, né, não indica que você não faça. Seria legal saber quais são esses pontos, né, de contraindicação, para a gente tentar resolver de outra maneira. Por exemplo, tem médico que contraindica porque tem uma lombalgia. Mas eu, por exemplo, consigo deitar você num banco e fazer trabalho de braços e pernas, fazer trabalhos isométricos para o teu abdômen, sem que você
use a musculatura da coluna, essa musculatura que está com dor, por exemplo. Estou aqui imaginando uma situação. Então, a gente não sabe se às vezes é um problema cardíaco, né, se tem alguma lesão. Então, seria muito legal você mandar, né, para a gente poder, o motivo, os critérios que seu médico usou para proibir, para a gente também não estar falando besteira aqui, né? Perfeito. Também não confundir, às vezes, que às vezes há uma proibição com relação àquelas atividades físicas mais intensas ou academia, mas hoje existem inúmeras opções para praticamente qualquer tipo de paciente, né? Então, essa questão, eu acho que profissional mesmo da área, como as duas aqui estão discutindo, são as pessoas que podem estar auxiliando no melhor tipo de exercício a ser realizado em cada caso. Mas algum tipo de atividade física chama mais a questão. Talvez por causa do corte, no caso da cirurgia, talvez por causa dos furinhos na laparoscopia, ou talvez para a pessoa imaginar o emagrecimento, e às vezes fica um pouquinho com o abdômen avental, que é sobre exercício abdominal. Eu falei, quando que eu posso fazer minha abdominal? Quando eu posso começar e como é que eu faço isso? Assim que, então, tiver cicatrizado esses ou pequenos cortinhos, ou esse cortinho maior, e o paciente estiver bem, então, da parte osteomuscular, como nós já comentamos, ele já pode iniciar os abdominais. Agora, como você vai fazer os abdominais é com ela. Na verdade, pessoal, os abdominais, via de regra, né, quando está fazendo por vídeo, por exemplo, já aos 30 dias a gente já começa. Então, tem várias maneiras de fazer abdominais. Por exemplo, fazendo prancha, você não está fazendo a flexão de tronco. Muitas vezes o paciente, ele está liberado para fazer, mas ele não se sente muito seguro, sabe? Então, a gente não força. Mas, por exemplo, uma prancha, né, que é aquele que você faz o apoio com a mão no chão e tal, e aliás você pode começar num móvel mais alto, você pode começar até na parede, uma pessoa um pouco mais velha, né, que tem uma questão. Tem várias maneiras de fazer o exercício abdominal isométrico, que a gente chama, ou seja, paradinho, só fazendo com que aquela musculatura seja desafiada a estabilizar naquela posição em que você colocou ali o corpo. Então, existem N tipos de abdominais que a gente pode fazer totalmente seguros, sem causar risco nenhum. Muito pelo contrário, eles auxiliam a fazer essa sustentação do tronco, a melhorar a sua postura, a inclusive manter os órgãos, né, no lugar, porque quando você tem essa distensão do abdômen, os órgãos acabam empurrando ali para fora, às vezes você chega a fazer até uma diástase, né? Então é importantíssimo fazer o abdominal, não tenha medo de fazer. Você estando orientado por um profissional de educação física, com certeza você vai conseguir uma evolução super legal. Perfeito, Cristine. Acho que o pessoal está muito interessado na sua área e eles estão perguntando aqui onde que atende o educador físico, se ele fica no consultório do cirurgião normalmente, onde que eles procuram um educador físico normalmente isso. Olha só, é uma reivindicação nossa, né, já um pouco antiga essa, de que sim, a gente consiga atender, né, dentro do consultório, que passe conosco, né, antes de fazer a cirurgia, para que a gente tenha um tempo hábil de fazer um treinamento no pré, tanto pela parte cardiorrespiratória, que é importante para prevenir, né, algumas complicações, como a Juliana tinha comentado, tanto quanto para ganhar um pouco de massa muscular, né, como você vai para a cirurgia com com créditos, né, de massa muscular, já que você vai perder. E para receber essas orientações, porque tanto na questão de atividade física, ou seja, a maneira como você vai se movimentar ao longo do dia, quanto nessa parte de treinamento físico, que daí tem um propósito específico, seja ganhar massa muscular, seja ganhar condicionamento cardiorrespiratório, aumentar gasto calórico, o que quer que seja, então você precisa fazer o casamento dessas duas coisas. Porque não adianta você ficar também indo para a academia 2 vezes por semana, 30 minutinhos, e achar que está tudo certo, o resto do dia se passa sentado ou deitado. Aí não adianta também, porque não é nada legal para o seu organismo. Então, existe esse casamento que você tem que fazer para que você consiga alcançar o sucesso no longo prazo. Perfeito, então. Rapidamente, antes de entrar aqui o próximo vídeo,
Acho que bastante gente está realizando aí o exame de bioimpedância, os pacientes. E aqui uma pergunta bem rapidinho. Importância da bioimpedância e também quem é responsável por esse exame. Acho que essa pergunta a gente pode ser respondida daqui a pouco, daqui 30 segundos, logo depois de um próximo vídeo, que é uma campanha da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, sobre cirurgia bariátrica com responsabilidade. Cirurgia bariátrica, feita com responsabilidade, traz qualidade de vida. Bom, boa noite a todos. Nós estamos aqui no 8º Bari Live. O tema dessa semana são exercícios pós-operatórios. Lembrando que esta é uma campanha da sociedade. O Bari Live ocorre toda terça-feira, às 20 horas. Tá? Hoje nós estamos com as convidadas, com a fisioterapeuta Juliana e com a educadora física Cristina. E ficou para ser respondida logo após o nosso vídeo sobre bioimpedância, a importância desse exame e quem é responsável pela solicitação desse exame. Para o ímpar. Na verdade, gente, como a gente estava conversando aqui no intervalo, depende da equipe. Então, tem equipe que o educador físico faz, o nutrólogo, o nutricionista. Então, isso não é a particularidade de um profissional. Vários profissionais estão habilitados a fazer. A importância é que a bioimpedância ela dá para a gente a composição corporal. O que é isso? Quanto tem de gordura, quanto tem de massa muscular, como que está a tua taxa metabólica. Com esses parâmetros, a gente consegue direcionar o teu treino para onde a gente precisa levar. Então, se está com carência de massa muscular, a gente vai atacar, né? Vai criar um programa de atividade física de longo prazo, né? Desculpa, de treinamento físico de longo prazo, para que você vá adquirindo de novo essa massa muscular, fazendo a alimentação adequada, que aí você tem que seguir o que a nutricionista fala, né? E para que você tenha essa proteína disponível no seu organismo na hora que você for fazer esse ganho de massa muscular, né? Na academia, fazer uma musculação, por exemplo, você consiga que teu organismo vá dando esse resultado melhor. E quem avalia isso é a bioimpedância. Perfeito. Mais uma pergunta do pessoal que está nos acompanhando em casa. Uma dúvida: qual o peso máximo na musculação que o paciente pós-operatório, por vídeo, após 30 dias, pode treinar sem o risco de acontecer nada internamente, o grampeamento? Bom, a avaliação vai ter que ser feita de acordo com a evolução de cada paciente, entendo eu. Acho que a Cristina pode falar mais sobre isso, mas o educador físico ele vai ver a questão do peso com relação ao paciente e massa muscular, etc. Com relação à parte interna, abdominal, os grampos da anastomose, etc., pode ficar tranquilo, esse período já está cicatrizado, então não tem nenhuma contraindicação com relação a essa condição, né? A partir do momento que o cirurgião liberou o paciente para fazer qualquer atividade física, a partir desse momento a bola está com o educador físico. Na verdade, quando você chega na academia, vai ser feita uma avaliação. Aliás, a conversa tem que ser com o médico, né? Então, ele liberou. Quando você entra para fazer musculação, a gente vai fazer testes, né? Cada educador tem uma linha de fazer um teste, mas geralmente ele vai botar você lá nas máquinas adequadas, né? E aí ele vai colocar um peso mínimo e vai mandar você fazer X entre, por exemplo, 10, 15 repetições. E aí você vai dar um feedback para ele. Não, tá leve. E aí a gente vai ajustando a carga. Essa é uma maneira. Existem outras maneiras, outros profissionais que usam outras maneiras. Então, na verdade, a tua sensação subjetiva de esforço, que você vai dar esse feedback para o educador, e ele vai montando essas cargas de acordo com o teu objetivo.
Por isso que eu não consigo te dizer. Então, se você está precisando ganhar massa muscular, é um treinamento. Se você vai fazer um treino de resistência de força, é outro. Então, tem N maneiras de você treinar na musculação. Às vezes tem que treinar potência, por exemplo, já é um treino diferente. Então, isso é o educador que está te acompanhando que vai precisar fazer. Então, é esse teste dentro dos aparelhos adequados lá que você faz. Perfeito. E acho que hoje tem muita confusão e muita dúvida, né? Porque com essa onda de internet, Facebook, Instagram, etc., muita coisa aparece sobre inúmeros tipos de atividade física, dieta milagrosa e uma série de coisas, né? Então existe a musculação, academia, treinamento funcional, crossfit, treinamento em cima do telhado, embaixo do telhado, ao ar livre, na árvore, fora da árvore, enfim. Existe uma alta gama de possibilidades, né? Existe algum tipo de atividade física que é melhor para cada grupo de pacientes? Ou o que ele se sentir melhor, ele pode procurar? Na verdade, essa é uma pergunta excelente e muito complicada também. Por quê? A nossa leitura da parte fisiológica do paciente nem sempre vai ser aquela que ele queria escutar, né? Então, como eu disse agora há pouco, às vezes o cara quer ir fazer dança, quer ir fazer hidroginástica, quer ir fazer N atividades que não vão devolver a massa muscular que ele precisa. Não vão devolver o condicionamento cardiorrespiratório que ele precisa. Então, é importante separar essas duas coisas. Então, primeiro a gente vai colocar os objetivos do paciente, do aluno, no caso, e depois a gente vai criar um programa de treinamento físico para ele. Aí você vai me perguntar, por exemplo, CrossFit. CrossFit é uma atividade física super desafiadora, gostosa de fazer e tudo, mas não é para todo mundo. Então, se eu quero ganhar massa muscular, não tem atividade física, exercício físico melhor que a musculação, pelo motivo que eu já falei para vocês. Ela é muito estudada, ela é super segura, tem como controlar todas as variáveis. Então, eu indicaria isso. E junto com isso, daí talvez, se você quer dançar, se você quer fazer pilates, se você quer fazer alguma outra atividade que não seja perigosa para aquele movimento, para aquele momento que você está vivendo. Não adianta você querer fazer crossfit, sair fazendo um monte de exercício que você acha super legal lá na internet, só que você vai se arrebentar, né? Então, existe uma escadinha que você tem que respeitar. Primeiro, você tem que se adaptar, né? Teu corpo tem que se familiarizar com os movimentos, porque você vai emagrecer super rápido, ou já emagreceu super rápido. Então, você muda o centro de gravidade, às vezes você acha que não passa no lugar, mas você já passa. Então, tudo isso, a musculação vai ajudando você a desenvolver esse senso do seu próprio corpo. Aí, depois de um tempo, quando você estiver na normalidade fisiológica, que a gente chama, você já está adequado na tua composição corporal, aí você pode voltar a fazer, né, outros esportes que você goste ou escolher outras atividades que são mais desafiadoras. Perfeito. Então, pessoal, a dica é sempre procurar um profissional habilitado para essa função, né, que ele pode traçar o seu perfil, ajudar com que você não tenha lesões no pós-operatório e conforme vai evoluindo essa questão do condicionamento físico, pode ser indicado uma ou outra atividade física e a coisa pode ir andando. É importante porque às vezes o paciente acha que simplesmente atividade física é caminhar na praça, conversando com as amigas, alguma coisa do tipo, né? E fala, não, eu caminho todo dia. Mas às vezes não é também um tipo de caminhada orientada, né? Isso, por vezes, não é considerado um exercício físico regular mesmo, né? Então, importantíssimo essa consulta e essa orientação no profissional educador físico no pós-operatório para estar evitando lesões e estar se otimizando ao máximo aí esse ganho de massa muscular. Uma internauta nos perguntou sobre a questão da atividade física, que ela tinha algumas limitações e houve uma negativa com relação ao neurocirurgião da parte da coluna, que ela tinha hernia de disco e por isso ele orientou ela a não realizar alguma atividade física, provavelmente para não forçar ali a região de hernia de disco. A gente já comentou, mas assim,
Hoje existem alternativas para esse grupo de paciente também, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse grupo específico, que às vezes tem um problema de coluna, algum problema de joelho, que às vezes se sente incapaz ou alguém comenta que ele não pode fazer nenhum exercício físico no pós-operatório. Com relação à hérnia, eu imagino que seja ou cervical ou lombar, né? Se é cervical e você conseguir fazer exercícios deitada sem levantar o pescoço, ou seja, tem N movimentos que você consegue fazer para a perna, para o próprio abdômen, para membros superiores, né, braços, você consegue fazer muitos exercícios para o resto do corpo. Tanto para lombar quanto para cervical, se você fizer com a coluna apoiada, não tem problema nenhum. É só não exagerar na carga. Né? Então essa seria a recomendação. Perfeito. Tem outra pergunta muito interessante aqui de um internauta, mas antes eu queria passar para uma pergunta sobre reabilitação do assoalho pélvico. Tá? Por que, às vezes, fazer essa reabilitação? Por que é indicada e como manter essa reabilitação? Então, a musculatura do assoalho pélvico é essa musculatura que recobre a parte inferior aqui do tronco, da pelvis mesmo. Conforme vai surgindo o aumento de peso, o abdômen vai ficando maior, vai ficando mais globoso, vai fazendo com que o centro de gravidade também fique deslocado e vai sobrecarregando demais essa musculatura que faz esse fechamento inferior, então, da pelvis. Muitos pacientes desenvolvem alterações por conta do prejuízo dessa musculatura, como incontinência urinária, incontinência fecal e muitas vezes até disfunções sexuais. Erroneamente, algumas pessoas pensam e até indicam, né, olha, depois que você fizer a cirurgia, que você emagrecer e o conteúdo abdominal reduzir, tudo vai voltar ao normal, porque você vai tirar o excesso de peso. E então, essas situações ou essas disfunções que acontecem por conta dessa alteração do assoalho pélvico, isso tudo vai passar. Mas isso é uma ideia errada, porque isso também é uma musculatura com ligamentos, é uma musculatura estriadoesquelética que necessita uma atenção. Também necessita que seja realizado um fortalecimento e um restabelecimento da tonicidade dessa musculatura. Então, isso num pós-operatório, muitas vezes esse trabalho começa antes da cirurgia, porque esses problemas eles causam prejuízos sociais, às vezes até inabilidade profissional por conta dessas perdas de urina e tudo mais. Então, esse trabalho muitas vezes começa no pré-operatório e continua no pós-operatório, inclusive com a perda do peso. A perda do peso vai favorecer esse tratamento, mas essa musculatura ela tem que ser reabilitada. Um dos métodos de reabilitação é o método Pilates, outros exercícios, às vezes com peso para essa região, também fazem parte desse tratamento. E a atividade física também, no sentido de treinamento pós esse momento de reabilitação, também é uma forma de manutenção dessa musculatura. É importante lembrar que tem essa parte da reabilitação, mas você tem que manter essa musculatura saudável depois. Então, uma dica bem legal é, enquanto você está fazendo o seu exercício físico, né, tá lá na musculação, ou tá lá na esteira, o que quer que você esteja fazendo, é você exercitar essa sensação de segurar o xixi. Você dá uma chupada na barriga, coloca o abdômen para dentro, isso daí vai ajudando você a desenvolver essa sensação de trabalhar essa musculatura sempre. Perfeito. Tem uma paciente que nos está fazendo uma pergunta, pelo que eu entendi, ela está no pós-operatório praticamente imediato, recebeu a alta hospitalar hoje e já está nos acompanhando, e a pergunta dela é que comentaram sobre drenagem linfática. Se isso entraria como um exercício físico, se ela pode fazer, quando que ela pode começar a fazer e qual que é o profissional que ela pode estar procurando. Bom, a drenagem linfática é um procedimento que pode ser realizado no pós-operatório da cirurgia. Geralmente com 7, 8 dias depois do procedimento, a drenagem já está liberada para ser realizada nos braços, nas pernas, nas costas, com a ressalva da drenagem na musculatura abdominal, né, na verdade do abdômen,
porque muitos pacientes ainda sentem bastante dor, a ferida operatória é bastante recente, não existe ainda uma cicatrização e o fato de massagear esse lugar ou de fazer a drenagem pode promover o quadro de dor. Então, a drenagem não é considerada um exercício, não é um treinamento, a drenagem é uma massagem que é realizada, na verdade, para eliminar toda, vamos dizer assim, grosseiramente, todo o resquício, toda a sujeirinha que fica no corpo da gente no sistema linfático. Então, a massagem, a drenagem linfática, ela não vai promover emagrecimento, ela vai promover a remoção do acúmulo de líquido nas pernas, nos braços, e isso dá uma sensação realmente melhor e tira toda a parte dessas substâncias que ficam ainda junto com esse líquido que fica parado. Mas não é atividade física e pode ser feita depois de 7, 8 dias do procedimento, não realizando no abdômen. Geralmente com 15, 20 dias, quando não existe mais dor e uma cicatrização já visual, esse procedimento é liberado. Então pode fazer drenagem linfática, pode fazer, mas não vai ficar livre da Cristina. Não fica livre da Cristina, não emagrece e de preferência faça com um profissional que seja habilitado para esse procedimento. Que tem muita gente que volta também depois cheio de hematoma, cheio de dor. Fiz uma drenagem, doeu pra caramba. Drenagem não dói, drenagem alivia. Perfeito. Agora uma pergunta da Lilian, muito interessante aqui também com relação a uma das preocupações, principalmente das mulheres que vão se submeter à cirurgia bariátrica, que é no pós-operatório tardio, por vezes ter aquele abdômen avental, alguma coisa do tipo, e depois já pensando na parte estética da cirurgia plástica, etc. A dúvida dela é a seguinte: se com a atividade física, com o acompanhamento da educadora física, se às vezes ela pode evitar uma cirurgia plástica no futuro? Olha, depende muito da pessoa. É porque não depende só de músculo, né? Tem a questão da pele. Questão genética, da qualidade da pele e do que ela vai se alimentar no pós-operatório, os polivitamínicos, a aceitação das proteínas. Tudo isso dá uma enorme diferença. Tudo isso vai impactar. O que a gente sabe é que, com certeza, se você melhorar a musculatura, diminui, né? Em algum grau diminui a chance, mas como a Ju falou, tem N outros fatores que devem ser levados em consideração. De qualquer maneira, você vai se sentir muito melhor fazendo atividade física e tendo uma massa muscular. E o resultado final também é bem melhor. Quando se faz um treinamento prévio, por exemplo, uma reabilitação postural somada a um treinamento de força, o resultado final fica muito melhor. Porque a posição que vai ser feita, o procedimento cirúrgico, a ancoragem das peles, tudo, a simetria do corpo fica melhor e fica mais bonito quando sai a parte do inchaço depois do procedimento. Ganha mais sustentação, né? Ganha mais sustentação. O cirurgião plástico vai adorar se você já estiver realizando atividade física regular, alguma coisa do tipo, e tiver numa curva de perda de peso lá para o final, né? Uma manutenção do peso é o melhor momento. Isso realmente é muito individual, né? Vai depender do peso mesmo, do indivíduo, idade, genética, são inúmeros fatores, né? Agora, isso com certeza é um benefício que o paciente vai ter com relação à parte de acompanhamento com a educadora física, independente de se melhorar ou de se não há necessidade de uma cirurgia plástica reparadora no pós. Mas com certeza, se ele não estivesse fazendo alguma coisa regular do ponto de vista físico, a cirurgia seria uma cirurgia de maior porte, enfim, seria uma outra condição, inclusive do ponto de vista metabólico, para a recuperação desse paciente no pós-operatório. E lembrando que, assim, embora tenha todo esse tema envolvido, a cirurgia bariátrica ela é uma cirurgia para se controlar uma doença, mais do que se pensar no resultado estético depois. É também muito importante, obviamente, a questão estética do emagrecimento, né? Mas do ponto de vista global, a questão de melhora dessa condição, dessa doença, obesidade, é muito mais importante até do que a questão estética, que, volto a dizer, é extremamente importante, obviamente. Tá? Uma última pergunta que nós estamos aqui para encerrar, da Caroline Ribeiro. Boa noite, fiz a cirurgia há 4 anos. Eliminei 87 quilos, mas eu tive reganho de 8 quilos. Estou com muita dificuldade de emagrecer, mesmo seguindo a dieta, rotina e de treinos. Quero fazer as reparadoras, mas quero emagrecer mais um pouco. Quais seriam os melhores exercícios para eliminar o peso? Hoje ela faz caminhada e treinamento funcional.
A gente vai ser muito repetitivo no final das contas. Musculação. De verdade, teria que fazer uma análise do que você está fazendo e qual foi o aumento de peso. O aumento da carga que você está fazendo. Quando fala treinamento funcional, me dá até arrepios, tá? Porque o treinamento funcional ele acabou passando um período onde ninguém sabe direito definir treinamento funcional. É treinamento com aparelhos alternativos, é treinamento em cima de uma base instável. Então, eu não sei quando você diz treinamento funcional, porque nós temos um conceito de treinamento funcional, mas não sei se é o que você está vivendo aí. Porque eu já vi em muitos lugares do Brasil as pessoas fazendo um treinamento, tipo assim, parece mais um circo. E aí quando você pergunta qual que é o objetivo de colocar uma barra de instabilidade, uma superfície de instabilidade num cara fazendo um agachamento, a pessoa não sabe me dizer. Então, o que eu quero dizer para você é que tinha que ser feito assim, um esquadrinhamento do que você está fazendo, ver se realmente o teu treinamento funcional está te dando massa muscular, porque às vezes você está com foco no circuito, uma coisa cardiorrespiratória, e você não está ganhando massa muscular. Então, precisa casar o treinamento junto com a dieta que você está fazendo e focar. Eu diria para você trocar o treinamento funcional por musculação e ver como é que fica. E às vezes não é 2 vezes por semana, tá? Às vezes tem que aumentar isso daí. Tinha que ver mais de perto mesmo. Perfeito. Ainda são muitas perguntas e muito questionamento a respeito. A gente podia conversar aqui acho que a noite inteira sobre o tema, mas infelizmente nós estamos acabando, então gostaria de agradecer primeiro ao pessoal de casa que está nos acompanhando, a audiência, e a presença da Cristina e da Juliana. Muito obrigado pela presença, acho que foi muito esclarecedor hoje. Na próxima semana, então, terça-feira, 20 horas, o Body Live será sobre as principais técnicas de cirurgia e suas indicações com cirurgiões convidados aí pela Sociedade Brasileira de Bariátrica. Para encerrar, nós vamos chamar mais um vídeo rápido de 30 segundos sobre cirurgia bariátrica com responsabilidade. Cirurgia bariátrica, feita com responsabilidade, traz qualidade de vida.